Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, o Regina Coeli com o Papa Francisco, que dentro de instantes assomará a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, este 21 de maio, sétimo domingo da Páscoa, a solenidade da Ascensão do Senhor. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo. Pois bem, dentro de instantes o Santo Padre estará assomando a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver neste momento a janela sendo enquadrada, pouco antes uma tomada da Praça São Pedro, mostrando a significativa presença de fiéis e peregrinos que aguardam o Santo Padre para ouvi-lo, acompanhar a sua locução que precede a oração mariana e rezar com ele a oração do Regina Coeli, a oração mariana que se faz neste período pascal. Lembrando, no próximo domingo teremos o domingo de Pentecostes e assim o encerramento deste período litúrgico. Ressaltamos que hoje celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Um tweet do Pontífice das 11h30 desta manhã. Pouco faz então, nos diz: não devemos ter medo de proclamar a verdade, por vezes incômoda, mas de o fazer sem amor, sem coração. De fato, a 10ª mensagem do Santo Padre para esta ocasião, para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, e nesta 57ª jornada, neste 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, em sua mensagem, Francisco revela a necessidade de uma comunicação cordial sustentada na predisposição para dialogar. Pede a rejeição do sensacionalismo e apela a uma linguagem de paz. Vimos mais uma vez imagens da Praça São Pedro com os fiéis e peregrinos. Nesta manhã de sol, tivemos uma semana intercalando com sol tímido e chuva. E hoje temos aí um belo dia, 23 graus centígrados na Praça São Pedro, neste momento, com 53% de umidade relativa do ar, portanto um clima bastante agradável. Ressaltávamos a mensagem do Santo Padre para este 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa, na mensagem que publicou neste ano, assinala a necessidade de se falar com o coração. O título do texto é Falar com o Coração, testemunhando a verdade no amor. O Santo Padre lembra que nos últimos anos propôs uma abordagem em que os verbos ir, ver e escutar eram apontados como condição necessária para uma boa comunicação. Neste ano 2023, Francisco salienta a importância do coração na atitude da comunicação para que seja possível testemunhar a verdade. E neste momento, o Santo Padre acaba de assomar a janela do Palácio Apostólico que dá para a Praça São Pedro, saudando os milhares de fiéis e peregrinos presentes que aclamam então este momento em que o Santo Padre se apresenta e o Santo Padre que acena então para eles. Ouçamos a sua locução que precede a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, na Itália e em muitos outros países, se celebra a Ascensão do Senhor. É uma festa que conhecemos bem, mas que pode suscitar algumas perguntas, pelo menos duas. A primeira pergunta: por que festejar a partida de Jesus da Terra? Sua partida parece ser um momento triste, não algo necessariamente para se alegrar. Por que festejar uma partida? Primeira pergunta. E uma segunda pergunta: o que Jesus está fazendo no céu agora? Primeira pergunta, por que festejar? A segunda, o que está fazendo Jesus no céu? Por que festejamos? Porque com a Ascensão aconteceu uma coisa nova, belíssima. Jesus levou nossa humanidade, a nossa carne, para o céu. A primeira vez, hein?
levou para Deus. Essa humanidade que ele assumiu na terra não permaneceu aqui. Jesus, depois de ressuscitado, não era um espírito, não. Tinha o corpo humano, a carne, os ossos, tudo. E ali estará para sempre. Podemos dizer que do dia da ascensão, a partir do dia da ascensão, o próprio Deus, poderíamos dizer, mudou. Desde então, não é mais apenas espírito, mas, pelo tanto que nos ama, carrega em si a nossa própria carne, a nossa humanidade. Assim, nosso lugar de direito é indicado, nosso destino está lá. Assim escreveu um antigo padre na fé. Esplêndida notícia, dizia, aquele que se fez homem por nós, para nos fazer seus irmãos, apresenta-se como homem diante do Pai, para levar consigo todos os que estão unidos a Ele. Hoje festejamos a conquista do céu, Jesus, que volta ao Pai com a nossa humanidade. E assim o céu é um pouco já nosso. Jesus nos leva-os com seu corpo ali. A segunda pergunta: o que Jesus está fazendo no céu? Ele está para nós diante do Pai. Mostra-lhe continuamente nossa humanidade, as feridas. Eu gosto de pensar, Jesus diante do Pai reza assim, fazendo-lhe ver as chagas. Isto é aquilo que sofri por eles. Fazei algo. Faz ver o preço da redenção. O Pai se comove. Isto é uma coisa que eu gosto de pensar. Pensem vocês. Assim rezem a Jesus. Ele não nos deixou sozinhos. De fato, antes de subir, Ele nos disse, como relata o Evangelho de hoje, eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele está sempre conosco, está sempre vivo para interceder em nosso favor, para mostrar as chagas ao Pai por nós. Em uma palavra, Jesus intercede. Está no melhor lugar diante do Pai seu e nosso para interceder em nosso favor. A intercessão é fundamental. Por isso, ajuda a nossa fé, não perder a esperança, não desencorajar. Diante do Pai, tem alguém que mostra as chagas e intercede. Que a Rainha do Céu nos ajude a interceder com o poder da oração. Gaude letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrectione infinitui Domini nostri Iesu Christi, mundum litificare degnatus est, presta quesumus ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ouçamos as palavras do Santo Padre após a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, é triste, mas há um mês do deflagrar das violências no Sudão, a situação continua sendo grave.
E, ao encorajar os acordos parciais até então alcançados, dirijo um apelo veemente a fim de que deponham as armas e peço à comunidade internacional que não poupe esforços para fazer prevalecer o diálogo e aliviar o sofrimento da população. Por favor, não nos acostumemos com os conflitos e as violências, não nos habituemos com a guerra, por favor. E continuemos a estar junto do povo martirizado, do povo ucraniano. Hoje se celebra o Dia Mundial das Comunicações Sociais sobre o tema Falar com o Coração. É o coração que nos move a uma comunicação aberta, acolhedora. Saúdo os jornalistas, os agentes da comunicação aqui presentes. Agradeço-os pelo trabalho. Agradeço a vocês pelo trabalho, que estejam sempre a serviço da verdade. Um aplauso a todos os jornalistas. A serviço da verdade e do bem comum, diz o Papa. Hoje tem início a semana Laudato Si. Agradeço o dicastério pelo serviço do desenvolvimento humano integral, as numerosas organizações que aderem. Convido todos a trabalhar pelo cuidado da casa comum. Há muita necessidade de colocar juntos competências e criatividade. Isso nos recorda a recente calamidade como as inundações que atingiram estes dias Emília-Romanha, cuja população a qual renovo minha proximidade. Agora, na praça, serão distribuídos os livros sobre livretos sobre a Laudato Si que o dicastério preparou em colaboração com o Instituto Ambiental de Estocolmo. Saúdo todos vocês, romanos, peregrinos da Itália e de tantos países. Vejo muitas bandeiras aí. Aqui, bem-vindos. Saúdo particularmente as irmãs franciscanas de Santa Isabel da Indonésia, distante, os fiéis de Malta, do Mali, da Argentina, da ilha caraíbica Coração e a banda musical de Porto Rico. Gostaria de ouvir tocarem depois. Saúdo, ademais, os peregrinos de Cesano de Alessandria, os jovens da Crisma da Arquidiocese de Gênova, que encontrei ontem. Encontrei-os ontem com boné vermelho bravo. Encontrei-os ontem na Santa Marta. Os grupos paroquiais de Molise, Candice e Rote, as associações comprometidas com a defesa da vida humana e o coro juvenil de Gorícia. As escolas Caterina, Santa Rosa e Santa Rosa de Roma, os jovens da Imaculada. A todos vocês, desejo um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Por favor, não se esqueçam. Bom almoço e até a próxima. O Santo Padre com um sorriso no rosto, acenando para os fiéis e peregrinos presentes na praça, antes de deixar a janela do Palácio Apostólico ao concluir a oração mariana. Em suas palavras após a oração do Ângelus, Santo Padre mais uma vez volta ao seu pensamento para a difícil situação no Sudão, há mais de um mês do deflagrar do conflito bélico naquele país. Santo Padre pedindo para que sejam depostas as armas, que haja um esforço da comunidade internacional para que se possa chegar a um acordo para além daquilo que já foi trabalhado até então. Pensamento do Santo Padre também se volta mais uma vez para a Ucrânia, pedindo então por este povo da Ucrânia e para que não esqueçamos este martirizado país. Nas palavras do Santo Padre, a lembrança também da difícil situação vivida na região da Emília-Romanha, norte da Itália. Santo Padre manifestando mais uma vez a sua proximidade, região atingida nestes dias por fortes chuvas que têm causado ingentes danos, inclusive com vítimas fatais. Ainda
No pensamento do Santo Padre, a lembrança do Dia Mundial das Comunicações Sociais, celebrado este domingo, e ainda sua saudação de modo particular aos jornalistas, lembrando a sua mensagem para esta ocasião: o compromisso com a verdade e com a promoção do bem comum. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, ainda fazendo um aceno para a semana da Laudato Si em andamento. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, desejando um bom prosseguimento, um bom domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.